Fala, meus amigos! Estamos aqui em mais um episódio do Sampa Mais Digital, o podcast da Brad. Eu gosto muito desse nome, né, cara? Bom. Sampa Mais Digital. É bom. Porque quem é de São Paulo, ninguém chama São Paulo de Sampa, né? Só quem é de fora, então já é um podcast agregador, né? É íntimo, né? É íntimo, né? Já é a gente do interior aqui, né? Eu encontrei aqui mais um do interior. Muito bom. Obrigado, meus queridos, pela participação de hoje. Grande presida. Hoje Igor eu... Roque. Cara, obrigado mais uma vez aí. Dessa vez eu consegui participar do podcast, né? Legal demais, muito bom. Mas foi um motivo especial, né? Sim. Tô aqui com um amigo. Sim. E aí eu falei pra Joyce, esse aí eu preciso ir. Que E convite, diz aí como é que eu faço pra ir nesse podcast. que convite, meus amigos. Eu estava aqui na prévia conversando com Kelvin Almeida. Muito bom, cara. Que prazer te conhecer, te receber aqui no nosso podcast. Vamos nessa, vamos bater um papo diferenciado aqui. Obrigado pelo espaço, pelo convite. Imagina, Mais um do casa. interior, né? Mais um do interior. Que cidade Time você é? forte, eu sou de Franca. Ah, Do meu lado, cara. Franca. Do meu lado. pertinho. Vocês são de longe, né? Vocês são quase Minas Gerais, né? Quase. Mais mineiro do que paulista. Só um parênteses, a gente fazia evento de e-commerce por várias cidades de São Paulo, assim, do interior. O maior evento de e-commerce que eu fiz fora de São Paulo foi em Franca. Caramba. Surreal, a gente lotou um auditório lá do Shopping dos Calçados. Cara, a gente lotou cabiam 100 e poucas pessoas, 120, acho. 4 dias, acabou. Eu falei, mano, que cidade é essa que eu não Mas é um sabia? polo de e-commerce, não é? É, então. Na verdade, ele tem muita indústria de calça- artefato para calçado. Então, agora Bolsa. tem muito e-commerce, bolsa. Acho que Marília também tem muita empresa de tecnologia, né? Tem umas paradas assim. Mas surreal, pô, Franca me surpreendeu absurdamente. As joias do interior, fala aí. É o Vale do Silício! O Vale do Silício de São Paulo. Vale do Silício é Caipira. caipira. Da Alto da Mogiana. Boa. Muito bom. E falando nisso, o papo hoje é marcas que marcam, estratégias de brand e diferenciação. O assunto hoje Muito bom. tem storytelling. Esse né? roteiro não contém inteligência artificial, é bom avisar, né? Nossa. Em tempos de inteligência artificial, a gente tem que dizer, esse roteiro não contém inteligência É artificial. genuíno. Genuíno, é Pro creme do inteligência nada artificial. É isso aí. Ah, a nossa inteligência aqui chamada Joyce, né? Joyce, a nossa inteligência humana. Muito bom. Ah, muito bom, meus queridos. Então eu gostaria primeiro que vocês se apresentassem, né? Por favor, se apresentem. Vamos lá. Bom, muito prazer, eu sou o Kelvin Almeida, sou especialista em diferenciação para negócios. Eu comecei minha vida empreendendo desde muito novo, dentro da faculdade comecei a empreender e desde lá venho me posicionando para ajudar empresários que estão remando naquele mar vermelho, não é mesmo? E eu quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha história, um pouquinho das doideiras que eu já fiz, né? E das estratégias de diferenciação que eu utilizei para poder me diferenciar, me destacar nos negócios, independente do segmento, né? Então hoje eu estou posicionado nas redes sociais para levar conhecimento. Tenho uma empresa de educação, que é a Escola de Diferenciação para Negócios. Sou sócio do meu avô, que tem 90 anos de idade, daqui a pouco a gente vai contar sobre isso. E tenho um escritório também especializado em estratégia de diferenciação para negócios. Então, é isso. Kelvin, que ainda continua sendo jovem. Pois né? é. A história que ele contou eu acho que ele é gato. aqui... Eu acho que ele é gato. Eu acho. Eu acho que ele é gato. Ele fala que tem 28, mas deve ter uns 35, com tanta Cara, coisa que ele vou fez. fazer 29 quarta-feira agora. Sério, cara? Parabéns. Os 30 vai bater na minha porta daqui a pouco. Muito bom. Muito gato, é gato. bom. Muito bom. E você, meu querido, por favor? Eu sou presidente da Brad São Paulo, trabalho com agência e todo o mercado digital há muito tempo. Meu primeiro CNPJ foi em 2007, então faz bastante tempo isso. Trabalhei em empresas de tecnologia para e-commerce nos últimos anos, Vtex, Rakuten, B2W, sou da antiga. E tô como presidente da Brad desde o ano passado, né? Então tô aí desenvolvendo esse trabalho de levar conhecimento para as agências digitais. Para os agentes digitais, né? Não são Sim. só agências, tem agentes ali. Mas a ideia é essa, né? Eu consigo, no meu tempo ali, né? Eu sou executivo, tô no mercado ainda, então
meu papel, do jeito que o digital transformou minha vida, poder devolver um pouco para o mercado e poder proporcionar para outras pessoas também essas mesmas mudanças, né? Eu posso dizer que minha vida foi transformada pelo digital. Então, que o digital possa transformar a vida de outras pessoas também. Sem dúvida. Esse é o nosso motivo de estarmos aqui. Exatamente. Né? Da gente contar um pouquinho e poder também ajudar com o que a gente vai compartilhar. Kelvin, a sua história dá um livro. Dá um livro, né? 28 anos em 28 páginas. Vamos lá, tem que ser rápido. 28 capítulos. Porque senão o presídio aqui não lê, cara. Ele não vai aguentar. Não tem tempo para isso. Não tem. Tem que ser rápido. Leitura dinâmica. Ok. Então, por favor, nos conte um pouquinho da tua história. Vamos lá, cara, vamos lá. Por onde você quer que eu comece? Qual Cara, capítulo? começa... Capítulo 1, prefácio. Eu acho que tudo, no teu caso, como eu já conheço a sua história, eu acho que você tem que começar por onde você aprendeu o poder de construir uma marca. Okay. Eu acho que é aí que é o lugar de diferença. E por que eu tô te pegando esse gancho, né? Uhum. Porque a gente vê hoje, a Brad é a maior associação de agentes digitais do Brasil. E é há muito tempo, né? E continua sendo. Muitas agências ali, muitos associados, estão prestando os mesmos serviços na maioria das vezes. Sim. Então são agências digitais, agências que estão oferecendo muitas vezes o mesmo portfólio de serviços, às vezes até com as mesmas pessoas, né? Trabalho numa agência agora, daqui a 2 anos, 3 estou trabalhando em outra. Então, eu acredito que poucas são as agências que entendem o poder de construir uma marca, porque elas estão ocupadas demais atendendo seus próprios clientes. Sim. O grande problema é que num oceano de concorrência, sem uma agência ter uma marca forte, ela vai sempre estar presa a preço e vai estar sempre jogando o jogo do cliente, né? Então, para onde o cliente está levando, ele vai, porque ali está o dinheiro, então eu sou obrigado a jogar o jogo que o cliente está me jogando. Então, eu queria que você falasse um pouco de quando você aprendeu o valor da marca, que eu acho que esse é seu principal gatilho ali. E aí depois a gente vai discorrendo entre todas as outras coisas. Pô, legal. Você já deu uma bela de uma introdução. Foi só para você ter tempo de pensar. Boa. Estratégico em tudo, né? Eu entrei na faculdade de design sem saber muito bem o que eu ia fazer. Mas a professora de arte disse que eu era muito criativo e que eu só prestava atenção na aula desenhando. Falei, vou fazer esse negócio de design que fala que tem desenho, não tem exatas. Né? E aí, beleza, entrei na faculdade e descobri um mundo incrível. Um mundo onde você consegue resolver problemas de uma forma criativa e que enxerga coisas que as pessoas geralmente não enxergam. O designer tem alguém ali por trás daquela coisa incrível, né, que a gente vê por aí. Desde a interação do homem com um objeto, uma xícara, tem design aqui, né? Então eu aprendi um mundo muito diferente. E dentro da faculdade, a gente teve uma matéria que era o estudo de transformar matéria em produto. Ou seja, teve uma época que a gente estava estudando sobre papelão. A gente fez um sofá de papelão com a estrutura, você sentava, subia em cima, não quebrava, porque era uma estrutura lá e tal. E aí o professor viu nos Estados Unidos, um grupo de jovens estava fazendo óculos de madeira. Aquela ideia ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, óculos de madeira eu usaria, porque é diferente. Nossa, tem tudo a ver comigo. Ficamos 6 meses tentando fazer um óculos de madeira e ninguém conseguiu. Nem eu tinha conseguido. Só que a ideia ficou na minha cabeça. E eu falei, cara, eu quero fazer esse negócio. Eu vou fazer. Só que eu não tinha, né, a estrutura que eu tinha na faculdade. Aí eu tinha R$120, cara, na poupança. Peguei aquela grana lá, que eu tava guardando pro meu casamento. R$120. Ia conseguir comprar um bem casado. R$120. Me respeita, rapaz. Aí, cara, eu vi o preço de uma micro-retífica, que era a principal ferramenta que a gente usava lá, que é tipo aquelas maquininhas de dentista, né? E aí eu, em casa, com os pedaços de madeira que eu tinha pego, eu falei, cara, eu vou fazer um óculos. Fiquei muito tempo tentando fazer, até que o dia eu consegui, voltei pra faculdade, mostrei pros amigos, mostrei pros professores, todo mundo, nossa, o Kelvin vai ganhar um prêmio Nobel, né? Isso levou 6 meses? Cara, levou 6 meses pra conseguir fazer. Porque, cara, tem interação. Óculos, a pessoa que usa grau usa o dia inteiro, não pode dar alergia, se cair no chão, e óculos é feito pra cair no chão, não é nem pra corrigir visão, é pra cair no chão. Então eu tinha que me preparar de tudo, né? Então, assim, mais uma vez, a interação do objeto. E não só
físico, né? Tem o digital também, que tem série de funções. Cara, cheguei lá, mostrei pra todo mundo ficou doido com aquele óculos e um amigo me fez uma oferta. Ele falou, Kelvin, eu amei isso aqui, combina comigo, com o meu estilo, com o meu cabelo, eu quero esse óculos. Beleza, mas eu não tô vendendo, cara, desculpa e tal. E ele falou, não, eu quero te fazer uma oferta. R$200 eu te pago. Quer dizer, eu dei o preço, né? R$200. Ele falou, beleza, eu te dou 100 agora, 100 depois e tal. E aí eu fiquei muito reflexivo, né? Falei, cara, um dinheirinho aqui que, né? Pô, eu sempre fui muito independente. Falei, cara, isso aqui 100 conto, 200 conto, semana que vem ele vai me pagar. E me deu a ideia de um negócio. Falei, cara, eu vou estruturar isso em casa. E isso é real, cara. Eu pegava os garfos da minha mãe. Porque assim, ó, tem um negócio no óculos chamado charneira, que é a famosa dobradiça. É muito pequenininho. As ferramentas do meu pai não cabia ali. A faquinha Faz a da dobrinha minha mãe aqui? era perfeita. Tem ali, ó, aqui faz a dobradinha. Isso. Ah, entendi. Tem um parafusinho aí que você nem... Antifilho pequeno, ó. Ela puxa assim, dobra Tá pra vendo? cá. Como é que ele compraria? Como é que ele seria meu cliente? Sim. De forma alguma. Jamais. E aí eu pegava a faquinha da minha mãe e aquilo ali tirava o parafusinho, que era uma beleza, cara. Inclusive a Tramontina, a gente tá olhando pra isso aqui. Então, e aí aí eu comecei a desenvolver os óculos. Minha mãe no grupo da família começou a publicar e eu comecei a vender para os meus parentes e via que aquilo ali tinha um negócio. Contei isso aqui para dar a ideia de que realmente eu comecei assim bem no começo Artesanal, mesmo. Na raça, querendo Querendo fazer um produto bom. Uhum. Estudando sobre empreendedorismo, né, a gente sabe, inclusive os nossos colegas que estão assistindo aqui, eles estão atendendo empresários que falam o seguinte, o meu produto é bom. Né? Só preciso Do marketing. que as pessoas conheçam. Eu só preciso de 3 Padrão, né? posts. 3 posts vai dar bom, porque o produto é bom. E eu tava isso era o meu mindset. Cara, eu tenho que ter um produto bom, qualidade, tem que ter um preço legal, tem que ter uma apresentação boa e design, né? Tem que ser bonito. Só que quando eu decidi sair para vender, a verdade não é bem essa. Eu descobri que não, para ter sucesso você não precisa de um produto bom. Você não precisa ter uma apresentação boa, porque isso aqui é o mínimo que você tem que ter. E aí, quando eu peguei minha maletinha de óculos, coloquei os meus melhores óculos, entrei em contato com as óticas da minha região, marquei uma reunião com uma dona de uma ótica que tinha 11 lojas na rede e tal. Falei assim, cara, eu vou ficar rico, porque ela aceitou minha reunião. Eu vou lá conversar direto com ela. Pus minha melhor roupa, minha maleta de óculos e tal. Cheguei lá, mostrei pra ela, ela provando, não sei o que, Márcia, traz o espelho e tal. Não sei o que. Assim, meu Deus, ela adorou o produto. E ela falou o seguinte, Kelvin, olha, eu adorei, lindo o seu trabalho, maravilhoso. Mas espera você ficar um pouquinho mais famoso que eu vou comprar de você. Agora não dá. Cara, isso aí me deixou muito mal, assim, sabe? Porque eu fiquei reflexivo. Porque tudo que me disseram no mundo do empreendedorismo... E do design, né? E do design... Os caras estão sempre, né, te vendendo. Cara, você tem que fazer o melhor produto, a melhor embalagem. É o logo que vai mudar tudo no seu negócio. A tipografia, né? Cara, paleta de cores. Nada, cara. Nada disso. E aí eu comecei a entender o jogo do empreendedorismo, que não é sobre o melhor produto. Não estou dizendo aqui que você não tem que ter o melhor design, tá? Mas essa é a base, né? A basezinha, é o óbvio, né? E aí eu fiquei reflexivo. E aí eu entendi que ótica não vende óculos. Ela deixou muito claro para mim que as pessoas iam lá atrás de Ray-Ban. Como é que elas iam escolher o meu óculos? Então eu não era ninguém. Posso ter o melhor produto, posso ter o melhor preço, posso ter o melhor tudo. Mas eu não tenho marca. E as pessoas se identificam com isso. Né? Vira sinônimo de categoria, vira sinônimo de qualidade. E eu só era um menino que usava a faca da minha mãe para fazer óculos. E aquilo virou minha cabeça. Eu falei, cara, eu preciso encontrar uma forma para me diferenciar. Eu nem sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu sabia que eu tinha que encontrar uma estratégia. O poder da marca veio aí. E eu, cara, eu não sei de onde veio isso, assim, de querer contar histórias, né? Mas isso foi um pouco natural da minha parte, porque eu tinha um problema. Qual que era o meu problema? Era óculos de madeira, né? E eu queria escala. Não, se eu quero empreender, eu vou ficar rico, eu tenho que vender muito, tenho que abrir uma fábrica, tanana. A gente sempre acha que é por aí, né? É, sempre. E acho que é fácil. Os donos de agência já estão se identificando. Depois então. a gente vai voltar nesse ponto aí, porque não é bem assim, né? Ok. E aí, tá, como é que eu compro madeira de lei? Eu não compro madeira de lei, vou fazer óculos de MDF? Não existe, né? E aí eu falei, bom, ninguém quer comprar? Não tem escala, o negócio é ruim. Até que um dia eu tive a ideia de, falei, cara, o ecoponto, né? Não sei se
Em todo lugar Sim, tem sim, isso. sim. Aqui tem. Em São Paulo tem também. Muitos móveis são jogados fora. Uhum, Lá. uhum. E eu vi uma vez fui descartar as coisas em casa e tal, vi que tinha uma cômoda grandona tal, de madeira, era embuia, eu tava viciado já em madeira, eu já sabia, eu olhava, já sabia. E eu Só falei de assim, olhar você já já identificava. identificava. Então, cara, foi muito doido, assim. Aí eu falei, cara, e se eu fizer o seguinte? E se eu começar a contar as histórias dessas madeiras antes mesmo delas virarem óculos? E aí eu falei assim, eu vou fazer um teste. Só que nisso a cabeça do designer, que também estava trabalhando com marketing da própria empresa, eu falei, cara, eu vou lançar uma campanha, eu vou fazer um negócio macro, eu vou parar de vender óculos e começar a vender história. E aí o que eu fiz? Você comprava um óculos meu, você recebia uma cartinha ali escrevendo toda a história de como eu encontrei aquela madeira, o que ela representava. Se tivesse uma foto da etiqueta, eu colocava a foto da etiqueta, 1900 e tal, eu vou contar storytelling. E dentro da haste do óculos eu colocava gaveta de cadeira de balanço, 1950, 1/37, armário colonial e tudo mais. Quando eu joguei isso para comunicação, cara, é bizarro o que acontece na cabeça das pessoas. Sim. As pessoas ficam viciadas na história e o produto nem era mais importante. Uhum. Eu me dei conta disso quando eu fiz uma venda de 2 óculos para uma mulher que tinha visto o meu produto, né? Ela falou assim, não, legal, só tô dando uma olhadinha e tal. E depois ela voltou, depois de uma semana, trouxe o marido. Ela falou assim, amor, olha isso aqui e tal, não sei o quê. Moço, onde que tem o da cadeira de 1978, que é a data do nosso casamento? Eu quero 2. Caraca. Aí eu falei assim, não, ela não veio comprar óculos, ela veio comprar a data Memória. do cara. Aí eu falei, isso aqui é o jogo que vai mudar o meu negócio. Cara, assim, Você trouxe emoção pra coisa. foi né? impressionante o que aconteceu. Aí, o que acontece? Quando eu só era um óculos de madeira, que já era diferenciado, né? Sim, Era sim, um sim. óculos de madeira. Só que a beleza. diferenciação tava no produto, né? Exato. Sim. E quando eu virei a chave para a marca, as pessoas falam, pô, é uma marca que conta história, parará, parará. O que acontece? A mídia é doida por coisas diferentes. Cara, a gente começou a sair programa de televisão e vai, não sei o que e tal. E, cara, aí a marca foi crescendo, as vendas foram acontecendo. Foi a primeira vez que, assim, eu saí do absoluto zero e comecei a ver dinheiro na minha vida. Que foi quando a empresa começou a crescer. E eu acho legal ele falar disso, porque se a gente traz vamos traçar um paralelo com a agência. O que o cara imagina quando tá começando um negócio de agência? Cara, eu preciso ter a melhor entrega do SEO, preciso ter o melhor profissional, eu preciso aprender a fazer isso, eu preciso ter o melhor desenvolvedor para fazer a implantação na plataforma de e-commerce da Vtex. Eu preciso e tá sempre olhando para entrega, pro produto. Mas tá todo mundo jogando o jogo da qualidade no produto, entendeu? Uhum. Cara, o que a gente vai fazer diferente? Você vai construir uma equipe de SEO gigantesca, boa, e você vai falar, eu tenho a melhor. E aí o teu concorrente vai contratar esses caras e falar, agora quem tem o melhor sou eu. Ou seja, não tem uma embalagem diferente pro negócio, né? Tá sempre no produto. Se tiver 2 óculos de madeira e nenhum dos 2 conta a história, a diferença é só o óculos de madeira, Você vai pra lente, né? cara, você vai falar, cara, um de madeira de R$500, o outro de 250. Pô, eu quero só um óculos de madeira, eu vou de 250. Uhum. Eles parecem iguais, Sim. né? Então, tipo, eu acho que esse é o primeiro insight, assim, que já é aplicado para donos de agência na minha visão. Cara, a diferença, o diferencial não pode ser o produto, nesse caso de agência, o serviço em si. O diferencial tem que ser outras coisas, onde tem uma barreira de entrada mais complexa. Uhum. Porque ter um bom produto, como donos de agência, a gente está vendendo o tempo dos nossos colaboradores, né? Então, no final do dia, cara, é o tempo dele, que ele pode estar com você hoje e amanhã não. Então, tem que ser o processo, tem que ser o segmento que você atua, tem que ser o domínio de uma ferramenta que ninguém tem aquele domínio, tem que ser outras coisas que não só o fato de ser um óculos de madeira, né? É. E aí, entrando nesse viés, né, das agências, como é que a gente pode pensar na diferenciação com hacks, com alguma forma, sei lá, né, um método mesmo para poder... Porque eu acredito que na tua vida isso foi muito inerente, porque é parte, né, da tua personalidade, a criatividade, essa inquietude. Mas como é que a gente, como agência, pode exercitar isso? Perfeito. Uma das coisas que eu percebi muito foi o comportamento das pessoas durante o ato de compra. Elas amam comprar. As pessoas amam comprar e elas gostam de pagar caro.
Cara, isso ficou muito claro para mim. Porque eu tinha o mesmo produto, mas por conta de um detalhe diferente, eu falava, olha, isso aqui só tem 13, só tem 15. E esse aqui tem um detalhe de uma madeira que é rara, que é o ébano, que é uma madeira africana, parará. Ele já se comportava diferente, ele já não conseguia mais encontrar, não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Né? Então, assim, eu comecei a identificar o comportamento das pessoas. Eu ficava olhando pro rosto delas. Porque eu tive loja física depois, né? A gente foi crescendo e eu, cara, obcecado, assim. O que acontece na mente dessas pessoas? E, cara, é muito fácil a gente pensar hoje no mercado de agência, por exemplo. Por quê? Todo mundo tem o mesmo modelo de negócio, todo mundo trabalha igual, todo mundo praticamente precifica igual. E vou abrir um parênteses. As pessoas tentam vender na comunicação que não tem o mesmo modelo de negócio. Então, vou te dar um exemplo. Cara, todo mundo é agência digital. O cara que te vende SEO, que te vende performance, que te vende mídia, ele é uma agência digital. Aí um fala que é assessoria de marketing, outro fala que é agência digital, outro fala que é uma consultoria de marketing, não sei o que lá, outro fala que é uma aceleradora. É todo mundo agência. O cara tenta se enquadrar numa outra categoria para tentar criar diferenciação, mas não tem. Tipo, na cabeça do cliente você fala, eu sou uma aceleradora digital. O cara fala, putz, é uma agência. Na cabeça de quem tá te comprando, não foi porque você criou uma categoria nova lá de trabalho que ele te desenquadrou. Sim. Ele continua te achando uma agência e vai te fazer concorrência com outras agências iguais, né? Cara, isso é uma verdade. Isso é uma estratégia de diferenciação, inclusive. Mas a estratégia de diferenciação, o que eu considero ela como camadas, né? Por exemplo, aqui tem 2 folhas de sulfite, você rasga facilmente. Certo. Se a gente colocar uma resma aqui, você não vai rasgar, porque são muitas camadas. Quando a gente pensa em diferenciação, você tem que adicionar camadas de diferenciação no negócio. Por exemplo, o meu óculos, a diferenciação estava no produto e no conceito que eu queria da marca. Então, beleza, eu estava contando histórias de óculos de madeira, mas eu não era uma marca de óculos de madeira. Eu tinha outros planos para a empresa, mas o meu foco, que era inegociável, era contar histórias. Esse era o grande conceito. Então, quais eram as outras camadas de diferenciação que eu poderia adicionar além do meu produto? Então, eu tinha... Naquela época ainda se falava que era muito diferenciado isso, ter os influenciadores usando o teu produto. Isso já era uma camada de diferenciação na época. Tinha artistas globais, como o Whindersson Nunes usava, Letícia Spiller, Flávio Augusto usou meu produto, na novela da Globo, a galera tudo usava, porque isso para mim era uma camada incrível de diferenciação. Sim. Mas pensando, por exemplo, na agência, os caras vendem o mesmo modelo de negócio, as mesmas entregas, as mesmas falas com o cliente. Não, growth hacking, tudo sofisticado. É lindo. Eu fico emocionado numa reunião. eu falo assim, meu Deus, Jesus. Jesus trabalha com marketing. Eu fico emocionado, porque é lindo, é tudo, cara, primeiro implementação, diagnóstico. Boarding. Lindo. E a nossa head de marketing vai te atender. Cara, maravilhoso. E aí, cara, a gente começa a entrar, né? Todo mundo começa... Pô, tem um cara que tá se diferenciando. Começa a copiar, tá todo mundo igual. Então, o primeiro passo para a diferenciação é furar essa bolha. Né? Cara, beleza, tem o Joãozinho que tá fazendo um trabalho legal. Vou me inspirar nele, vou ver o que tem de legal, beleza. Mas o que tá acontecendo no mundo, né? Quais são as outras empresas? O que tá acontecendo no mercado? Que eu possa beber de fontes diferentes para criar uma metamorfose. Pegar um gancho no que você falou, porque eu fiz isso exatamente quando eu era head de vendas da Corbis, que era uma agência que na época que eu entrei, ela era uma agência ainda média, vamos dizer. Você trabalhou na Corbis? Fui head de vendas lá, fiquei legal, lá quase 3 anos. E muito do marketing, da construção da marca, enfim, do que a gente fazia, não tinha um time de marketing, né? Então a gente, dentro do comercial, que fazia inbound, que produzia conteúdo e tal. E uma das coisas que eu usei lá como referência foi a XP Investimentos. Olha que legal. E por que eu usava a XP como referência para mim? Porque se eu olhasse a agência, eu ia fazer igual a outras. Não ia trazer nada diferente. E aí eu olhei para a XP e o meu pensamento foi assim, o que a XP, o cliente que compra uma agência quer? O cliente quer pôr dinheiro e ganhar mais. Ele quer colocar R$1.000. Eu era uma agência de performance e implantação de VTEX. O cara quer pôr R$1.000 e quer tirar 10 mil. É uma operação financeira, né? É uma operação de gestão de investimento. Eu falei, quem faz isso muito bem tem uma marca bem posicionada, XP Investimentos. Então, qual que é o modelo de negócio dos caras? Os caras produzem conteúdo para atrair cliente. Pô, eles têm um portal que é o maior de finanças. Vamos criar um portal de conteúdo para lá. E tinha a e-commerce board, que era um portal de conteúdo. Pô, a XP tem
o Benchmall lá é o cara que representa a marca e ele traz essa personalidade individual. Então, eu como head de vendas tem que ser o cara que vai aparecer lá onde meu cliente tá no LinkedIn. Então, vamos lá produzir conteúdo lá. Então, fui criando essas referências, tanto é que a marca da Corbis, ela é até visualmente parecida, que usa o preto e branco e tal. Não foi uma definição minha, mas foi uma boa coincidência. Mas a gente usava, eu usava XP de referência. Muito Então bom. tudo que eu fazia era meio que a XP estava fazendo. Evento presencial, Legal. convidava cliente, fazia não sei o que lá, fazia lançamento. Então eu fui usando essa referência de não ser o meu mercado. E eu vou até dar os créditos aqui de um cara que eu admiro. Hoje em dia eu não acompanho muito mais ele, porque ele foi para um outro viés de conteúdo e tal. Mas eu admirava ele muito, que era o Murilo Gun. Ele era um professor de criatividade. E um dia eu assistindo um conteúdo dele, ele falou assim, cara, eu leio a revista da Capricho. Aí eu falei, cara, Capricho. Capricho, velho. Ele falou, porque lá vai ter uma referência totalmente fora do meu mercado. Muito bom. Eu sou do mercado de criatividade e lá vai ter comportamentos humanos de um público que eu não tô convivendo. Ele falou, cara, eu adoro chegar na recepção do lugar e pegar a revista do Rural. E eu falei, cara, é isso. Porque criatividade, no final do dia, é você ter vários insights de lugares diferentes É isso. e combinar as coisas. Cara, se você só bebe da fonte da agência, cara, o resultado vai ser igualzinho do que já existe no mercado, né? E isso que você falou é real, porque foi exatamente o que eu fiz enquanto estive lá na Corbis. Foi beber de outras fontes que não fossem agências e, na época que estive lá, consegui aplicar bastante coisa diferente Muito bom, cara. do que o mercado estava fazendo. Ou seja, não é criar a roda, não é reinventar ela, mas cara, beber de fontes diferentes, criar algo que não é baseado no meu vício, né? Então Sim. eu consigo articular melhor. Tipo assim, O Murilo Gun fala que o smartphone é o celular com Palm. Nossa, Palm é da nossa época, né? cara, Mas não é isso. É. Ninguém Não, faz inventou total o sentido. smartphone. faz total sentido. O cara pegou o Palm, que era um computador do tamanho de um smartphone, só que não tinha funções de telefone, e ele pegou o celular, ele combinou. Juntou. Celular mais Palm é igual smartphone. É com MP3, né? Exatamente. E iPod, né, na época, né? Então é isso, cara, é combinar. O problema é que a gente bebe sempre da mesma fonte, né? Fica olhando Sim. sempre pro amiguinho do lado, É isso. que tá nas concorrências que você tá perdendo e tal, e aí você fala, putz, deixa eu ver o que ele tá fazendo aqui pra eu fazer também. Aí Exatamente. fica tudo igual, né? Eu na fala de vocês, eu vi muito, você vê em vários lugares, várias fontes, mas sempre ir para um viés de simplificar o negócio, né? E muito dentro da experiência, em buscar informação ali com o cliente. No último podcast a gente falou muito de pesquisa, né? A gente, conversando, você me falou um pouquinho de pesquisa também, acho que é legal a gente falar disso Sim. depois, né? Uhum. Para ouvir o cliente e entender dali, né, algum insight, alguma coisa. Mas acho que esse também seria um hack de diferenciação, simplificar a coisa, entender como que a gente pode... É uma das estratégias mais poderosas que existem, é a super simplificação. O mundo hoje é muito complexo. Tudo é muito complexo. As pessoas são complexas, os problemas que a gente tem tá ficando cada vez mais complexo. A tecnologia tem simplificado, mas é meio contraditório, né? Porque você tem um negócio chamado o paradoxo da escolha. Quanto mais escolhas você tem, mais travado você fica. E é o que a gente está vivendo hoje. A gente pode abrir o celular aqui e comprar de 30 empresas diferentes. Hambúrguer, pizza, não sei, tudo diferente. Então, em 5 segundos. Então, hoje a gente tem muita informação. A super simplificação é uma estratégia que eu uso muito. Meus clientes até ficam de cara assim, falam assim, cara, como eu não pensei nisso antes? Eu falei assim, tava no teu nariz. Né? É super simplificar. Por exemplo, eu falei aqui de usar terminologias em inglês e tudo mais. Eu não sou contra isso. Eu sou contra isso se o seu cliente não está acostumado com esse tipo de atmosfera. Sim. Eu vejo muito donos de agência fazendo isso. Você vai na conversa, como eu falei, o cara fala lindo, é maravilhoso. Só que na maioria das vezes, o cliente que está ali, que é o empreendedor, que é o cara que tem um róculo de madeira dele, que está preocupado com a madeira, preocupado com o fornecedor, ele não entende esse universo. Então você precisa super simplificar. Às vezes, você nem tem o melhor serviço, mas você é o cara que sabe se conectar com o cliente. Sim, e você vai ser o melhor para ele. Né? Então eu vejo que a super simplificação é uma estratégia muito poderosa, porque está tudo ficando muito difícil. Eu sou um próprio case, por exemplo. Eu, por muito tempo, Igor, eu tentei me posicionar. Depois que eu fui construindo alguns cases, eu falei, cara, eu vou levar isso, né?
O Di Santana, inclusive, falou, Sim. cara, você tem que... Meu, tem muita gente que precisa do que você fez e tal. Então, beleza, eu vou encarar. E eu tentava falar de branding. E, não, o Kelvin do branding, é o cara do branding e tal, não sei o que. E eu sempre, eu tô aqui, sou especialista em branding. Tá, mas eu comecei a refletir. Falei, cara, eu tinha produtos digitais. Isso é legal, cara, falar sobre nome também. Meu primeiro produto digital foi criado às pressas porque eu ia sair no Luciano Huck. Por um case do meu avô e tal, a gente pode conversar sobre isso. Sim. E o Di falou assim, você vai ganhar uma audiência fodida, cara. Cadê teu produto digital? E eu não sabia nada disso. Falei, tá, vê lá Érico Rocha e tal, não sei o que. Eu falei assim, beleza, Fórmula Branding. Foi o meu produto digital. Aprenda a estratégia, sei que constrói a sua marca. Beleza, Fórmula Branding. Cara, não deu nada, não vendeu legal. Acho que eu vendi para 14, 15 pessoas. Mas, pô, legal, dinheirinho rápido ali. Um MVPzinho. MVPzinho e tal. E todo mundo, pô, que aula legal. Tá. Aí passou alguns meses, eu não conseguia vender. Eu falei, não, eu preciso de um rebranding. Rebranding. Beleza. Então, qual que é o desejo do meu cliente? Ele quer ser evidenciado. O meu cliente quer que a marca dele seja sinônimo de sucesso para os amigos. Então, eu criei o Para Sempre Notável. Produto. Já tinha sido um pouquinho melhor, mas era subjetivo demais. Nossa. Para sempre notável. O que o empresário acorda? Hoje eu quero ser notável. Eu quero boleto, velho. Pra pagar. Eu preciso de dinheiro. E aí, então, foi a primeira vez que, de fato, nós acertamos numa grande estratégia. Eu criei a escola de diferenciação para negócios. E eu levo esse discurso de diferenciação em vez de branding. Cara, isso gruda como chiclete na cabeça do empresário. Sim. Até porque branding é mais coisas que não só a diferenciação, mas a diferença. Mas o branding existe para ser diferente. Só existe por causa disso. Exatamente, faz todo sentido. Aí eu decidi descer o degrau. E, cara, é lindo. Tirou o inglês. Lindo, maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive funciona bem eu já vendi para empresas onde o dono, ele não é da era digital. Uhum. Ele é mais velho, tem mais experiência. Não é o cara que fica no Instagram, no LinkedIn. Eu falei assim, eu sou especialista em diferenciação para negócio. É disso que eu preciso. O cara falou, porque é a linguagem dele. Ele quer ser diferente, né? Exato. Nossa, perfeito, cara. E aí você falou de Luciano Huck, né? Eu conheci, na verdade, o perfil Senhores Bacanas, né? No evento da Loja Integrada. Tua avó foi lá, seu avô. Vovó palestrante. Sensacional. Quantos anos? Minha avó fez 88 e meu avô vai fazer 90 anos dia 21 de novembro. Maravilha. Uma das palestras melhor avaliadas. Sério? Depois eu te mando os dados. Porra, de que verdade. honra, que honra. Não, foi demais. Eu vi o videozinho lá e o áudio dela, putz, é emocionante, linda, né? cara. Você vai se envolvendo. Legal pra caramba. É o poder das histórias. Conta pra gente um pouquinho. Vamos lá. Como é que é esse perfil Senhores Bacanas? Como é que você transformou seu avô de 90 anos em empresário? Cara. Vamos lá. Pois é, vamos lá. Tive que explicar o que é internet pro meu avô. Imagino. Foi difícil. Imagino. Mas agora ele já entende. O que ele entendia era de caldo de cana. Pois é, ele viveu... Garapeiro. Você gourmetizou o negócio? Sabe aquele senhor que tem no centro da sua cidade, que tá sentado numa cadeira de bar, com as abelhas ali e tal, caldo de cana, chinelo? Meu avô era um desses caras. Num calor, porque Bauru é quente, né? Quente demais, cara. Muito quente. É uma bebida muito apreciada no interior. Sim. Bom, enfim, o meu avô, seu Valdemar, na época da pandemia, tinha 87 anos. Quando chega a pandemia, meu avô não pode mais trabalhar. A rotina do meu avô era, acorda às 5 horas da manhã, 6 horas, minha avó já prepara um cafezinho, ele toma o café da manhã, põe as coisas na Kombi dele, de 1900 e alguma coisa, não vou me lembrar agora, Kombi super antiga, coloca as coisas lá, sai dirigindo pela cidade, vai pro centro de Bauru, varre a calçada, senta, e ali começa a receber os amigos. Boa tarde, dá um caldo de cana. Essa era a vida do meu avô. Todo dia trabalhando, mesma coisa. 3 horas da tarde. Nem precisava, com 80 e tantos anos, por que já não estava em casa? Né? Cara, eu já tô entendendo aqui, eu já tô entendendo. Terapia total. Falei, e aí, vô, lucrou muito? Não tem problema não. A gente troca aqui. Mas era a terapia, porque um cara que assim, meu avô trabalha desde os 7 anos de idade, 6 anos. Mesma coisa, meu sogro Como tem quase 80 anos também e trabalha todos os dias. Se parar, é ruim, é ruim. Enfim, então chega a pandemia e aí acontece um fenômeno que o meu avô nunca viu na vida dele. Uma história de 87 anos, se viu sem fazer nada. Ele não sabe viver assim.
A minha avó falou, olha, filho, seu avô tá triste, só come e dorme, né? Fica lá, assiste televisão, vai pro sofá, deita. Eu falei, nossa, avó, sério e tal. E aí me veio um negócio na cabeça, assim, uma inspiração, né? Eu poderia jogar isso aqui, né? Eu poderia criar uma marca pro meu avô, colocar ali na internet, porque disso eu sei. Eu sei contar história, eu sei criar marca, eu vou fazer esse negócio, cara. Eu tinha isso no meu coração já há muito tempo, mas eu não tinha o time, e aquele momento era o ideal. E eu falei, vô, tem um negócio que se chama internet. Eu vi isso aí na televisão. Vô, então o mundo inteiro tá indo pra lá. Ele falou assim, quem não se atualiza fica pra trás, né? Aí eu guardei essa frase, vou usar isso aqui no branding. A tagline já tá pronta. O senhor trabalha com branding, você não sabia. Eu falei assim, vô, é o seguinte, dá pra gente voltar a trabalhar? Aí ele, é mesmo? Cara, bizarro. Dá, só que sem sair de casa. Aí ele ficou olhando pra mim. Tem um negócio que chama Instagram, a gente tira umas fotos, a gente grava uns vídeos e a gente consegue vender. E aí a gente entrega. Ele, tá bom, beleza, vambora, eu topo. Aí, antes de tudo, eu criei a marca, transformei o seu Valdemar em Senhor Bacana. A história desse nome é justamente porque bacana tem a cana, que é o produto que ele vende. Bacana é o cara endinheirado. E eu sempre conversei com meu avô sobre empreendedorismo. Falava pro vovô, porra, tá difícil e tal. Ele, cuidado com o número 1. Um fornecedor, um cliente, você vai quebrar, cuidado. Não Gênio. Lindo, maravilhoso. Então eu gostava de ter essa troca. E aí eu falava, vô, nós vai ficar milionário com esse negócio e tal, sei o quê. Aí veio a ideia, um cara bacana, tem a cana, que é o produto que ele vende, e ele é um cara muito legal. Ele é um cara bacana, literalmente. Então ficou Senhor Bacana. Animal. Desenhamos ali toda a identidade visual. Aí sim, paleta de cores e tal, aquela coisa toda. Adesivamos a perua, comprei os rótulos mais bonitos. Eu já tinha passado pela experiência dos óculos. Falei, agora eu já sei. Então é um produto legal e tudo mais. E o marketing, a base do nosso marketing não era para falar de caldo de cana. Porque se eu falar de caldo de cana, eu tinha muita limitação. O caldo de cana mais gostoso da cidade. A cana é a mesma, marketing ruim. É. Né? E aí eu falei, vou. E nesse caso, engraçado, porque você não tinha possibilidade de criar diferenciação por produto. Mano, qual que é o problema commodity, que o caldo de cana resolve? Não, e é commodity, né? Mano, caldo de cana, abacaxi, limão, ou seja, todo mundo vendendo a mesma coisa. Já era. Né? Chorinho. E muita simplicidade, né? Eu fui para um caminho até um pouco ousado, porque eu dei uma gourmetizada no negócio. Mas eu fiz uma pesquisa. Não sei se a gente vai falar sobre isso agora, mas acho que é legal. Sim. Lá na minha cidade tinha shopping, né? A minha ideia inicial, um pouquinho antes da pandemia, era criar uma loja no shopping para vender pastel e caldo de cana. Essa era a minha ideia. Fiquei um sábado e um domingo inteiro, foram 2 finais de semana, pranchetinha na mão. Opa, tudo bem? Você tomaria caldo de cana no shopping? Nossa, no shopping? Legal, tomaria. Tá, beleza. Você tomaria, o que você acha? Que preço você pagaria? Não, eu pago 5 ali. E eu fiz uma pesquisa e eu vi, cara, tinha mais de 80%, acho que era 86% das pessoas disseram que tomaria caldo de cana dentro do shopping. Eu falei, acho que tá validado aqui, vou Difícil fazer, né? No último podcast eu falei que era fácil e tal, me criticaram pra caramba. Mas você vai falar que pesquisa é fácil fazer? Não, se eu entrevistei 200 pessoas, foi muito. Faz um stories. 500 pessoas vê rapidinho. É simples fazer. Mas beleza, claro, não foi a pesquisa mais sofisticada, mas tava ali. Não é o Ibope, não é né, numa pesquisa que tem valor, mas é ouvir alguém que pode te dar um insight, né? Aí veio a pandemia, tudo, eu falei, então... Só pra gente não tomar pau dos institutos de pesquisa. Senão vai dar problema isso aí. Amamos vocês, institutos de pesquisa, vocês são maravilhosos. A gente não tá comparando o nosso serviço com o seu. Não, eu sou amador. A gente tá falando só de ouvir o cliente. É isso. E aí, cara, eu usei a estratégia que você falou de beber de outras fontes. Eu falei, cara, pandemia, o que tá dando certo? Hamburgueria, pizzaria, tudo estourando. Vou abrir um delivery de caldo de cana. Era o que eu tinha nas mãos. E aí eu criei um plano, uma estratégia de marketing pro meu avô, que era produzir conteúdo com um videozinho, contando a história do meu avô. E no meio dessa história tinha os momentos. Eu comprei um caldo de cana com o dinheiro que eu ganhei da gravata do casamento. Sempre dentro desse conceito. E foi incrível o que aconteceu, assim, tipo, é claro, eu fiz uma coleta para saber quem eram os influenciadores da cidade, mandei com uma cartinha escrita à mão do meu avô. Meu avô ficou escrevendo 30 cartinhas à mão. Tadinho. Falei, vô, é para vender. Ele, não. E aí a gente mandou e ganhamos ali os seus 100 primeiros seguidores e tal, e aí começou a vir os primeiros pedidos.
Pô, vendemos, vô, e tal, não sei o quê. E aí a gente começou. Deu 3 meses, a gente aumentou em 1.200% o faturamento do meu vô. Caraca, absurdo. Assim, muito mesmo. Virou um Sensacional. business mesmo, né? Virou um Deixou de ser business. a diversão do vovô. Virou um business. E chegou até um momento que eu fazia os conteúdos tudo e eu tinha uma motinha. Cara, eu começava a entregar depois do almoço, eu ia até às 9 horas da noite entregando caldo de cana. Caraca, que absurdo. O dia inteiro. Os fornecedores do meu vô, que era o cara que vendia coco e o cara que vendia cana, não tava entendendo nada. Porque a cidade parou, ele só vendia pra gente. Ô, seu Valdemar, o que você tá fazendo? Ah, isso é culpa do meu neto. Culpa do meu neto. Cara, assim, o que você faz, seu Valdemar? É a internet. É a internet. Cara, assim, foi muito louco. E aí, esse movimento que a gente foi criando nos stories, assim, conteúdo em geral, a gente chamou a atenção do Luciano Huck. Ele entrou em contato com a gente, tal, a equipe toda, falou, ó, vocês têm que vir aqui, vem pra cá. Peraí, parênteses. O Luciano Huck entrou em contato? Como que é receber um direct do Luciano Huck? Tem o Huck? WhatsApp Fala, do parceiro! Luciano Huck? Rola isso assim, um direct? Cara, rola. Vamos ligar pra ele? Bora, Vamos ver se ele Quer que eu atende. ligue? Pode entrar, Luciano, pode entrar. Ele tá aqui, inclusive. Salve de fotos do Luciano. Grande, Lu. Loucura, Não, mas é verdade, rolou um direct do Luciano Huck? Foi a assessora dele. Ah, tá, boa. Foi a assessora dele que entrou em contato em nome de Luciano Huck. E aí eu falei, é golpe. Isso aqui é mentira. Imagino. E aí depois teve a aproximação, a gente se conheceu, tudo. Mas foi... Sabe aquele textão que fica assim, você fala, isso aqui é mais um guru que tá tentando me vender? Sou especialista em Mercado Livre. Identifiquei. Trabalho 2 horas por uma dia. grande oportunidade. Enfim, Sim. Enfim, foi isso. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, cara. Na hora eu me arrepiei inteiro, assim, eu olhei pra Natália, né, porque é minha esposa, e a gente tem uma história muito legal. Na época eu tinha Não vamos chegar nesse daí também. Tá. Eu tinha acabado de vender a minha empresa, tudo, assim, eu não sabia muito bem pra onde eu ia e tal. E aquilo ali, quando eu vi aquela oportunidade, o Luciano... Eu tô chamando de Luciano Huck porque a equipe inteira olhou pra gente, né? Sim. E aí eles olharam pra gente e falaram, cara, vocês precisam ser evidenciados. Aquilo, cara, foi uma mensagem, assim, interna. Porque aquele mesmo sentimento que eu olhei pro meu vô, tipo, mano, meu vô não pode parar porque ele vai morrer. E aí eu vendo o Luciano Huck, vocês precisam ser evidenciados. Eu falei, puta, mano. Vai, Deus, faz seu trampo que eu tô disposto a trampar também. Então me ajuda que eu te ajudo. Quer dizer, quem sou eu pra falar que eu te ajudo, Deus? Não, me ajuda que eu faço minha parte. Eu faço né? minha parte, é isso que eu quis dizer. E, cara, foi lindo, assim. A gente foi pra lá, um tratamento incrível, a equipe toda falando. Inclusive, lá na produção, eles falaram o seguinte, Kelvin, já tava tudo fechado o casting. Mas a gente viu um vídeo de vocês e eu fiz de tudo pra que vocês pudessem passar. A gente passou na frente de um monte de gente e a gente entrou, assim, no programa. Que irado. E lá a gente ganhou nossos primeiros 30 mil seguidores. A gente saiu de 3 mil seguidores, que já era bem legal, começando o projeto. 30 mil seguidores. E ali o negócio começou a ficar diferente. Cara, meu vô vendendo muito. Eu criei um plano delivery de caldo de cana, que era o que estava funcionando, e o plano mensalista. Clube por assinatura. Clube por assinatura. R$249 você pagava por mês e recebia no conforto da sua casa caldo de cana e água de coco. Assim. Então, galera que fazia crossfit recebia 7 litros de água de coco. Era uma mão na roda, né? Cara, tem 2 pontos interessantes dessa conversa que é... Ele escolheu alavancar o negócio com a imagem de uma pessoa. E quando a gente traz de novo isso para ser aplicado no modelo de agência, esse também é um ponto de diferenciação, né? Quando você se conecta com o seu Valdemar, você deixa de comprar o caldo de cana, que é o caldo de cana do Valdemar, né? Quando você é agência também, pô, se você como fundador, como sócio da agência, começa a se destacar, eu não quero a agência ou o serviço da agência, eu quero a agência do Lucas, eu quero a agência do Kelvin. Exato. Né? É o modelo de escala e de diferenciação, porque igual ao Lucas não tem ninguém, né? Você consegue criar mais essa camada de não concorrência. Exato. Não, você pode encontrar qualquer agência, mas a agência do Lucas não. A agência do Lucas é a agência do Lucas. É a história dele. É o Lucas que tá olhando, dele. a experiência dele, característica dele de negócio, visão de negócio dele. E outro ponto interessante dessa história de você ter essa camada, né, de humanização, é que além de você criar essa barreira, né, de concorrência, você ganha escala muito mais rápido. As pessoas se conectam mais rápido com as pessoas do que com as marcas. Uhum. Então, quando ele fala de 30 mil, óbvio, ele foi pra Globo, né? É. Ganhou 30 mil.
Mas a história do seu Valdemar é muito mais interessante do que a Kombi de caldo de cana. Uhum. Entendeu? Sem dúvida. Então, cara, a Hero, cara, mas o Lucas fez isso nessa empresa com aquela marca, o cara saiu de 1.000, foi pra 1 milhão e blá, 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 blá. Putz, eu quero que o Lucas, a transformação que o Lucas fez naquele negócio, eu quero pra minha empresa. Então, o cara não tá indo mais lá, tipo, me mostra aí o que você faz em SEO. Não, cara, eu quero o resultado que você deu pra aquela empresa, eu quero que você dê pra mim. Eu não sei o que você vai fazer. Não sei se você vai fazer SEO, se você vai fazer mídia, se você vai fazer performance, rede social. Eu não tô comprando mais um escopo de trabalho. É isso. Eu tô comprando um resultado daquilo que você faz, né? Vira um ícone, né, da empresa, né? Exatamente. Então, óbvio que a gente tá falando aqui de cases fora do mercado de agência, mas tudo tem um paralelo com o negócio, Total. cara. A estratégia de construção de marca, marketing, alcance, audiência, diferenciação é para qualquer business, Exato. independente da categoria. Total. É o Muito que Magalu fez com a personagem. Eu aí? acho que óbvio, eles são uma empresa de capital aberto, né? Tem uma dificuldade de personificar. Eles precisaram criar um avatar, porque a empresa de capital aberto, imagina, se a imagem da Luísa fica muito forte, amanhã a Luísa não tá mais. Perde a empresa. Mas eu acho que o case, vou criar um parênteses aqui pra gente não entrar nessa discussão. Não estou falando de política, estou falando de marketing e humanização de marca. O case da Havan, pra mim, faz mais sentido. De humanização. É um personagem por trás de um império. Exatamente. Eu tô consumindo das características daquele fundador. É o que Elon Musk faz, é o que, enfim, várias outras empresas fazem também. Jeff Bezos fez com a Amazon e tudo mais. Eu acho que a agência, mais uma camadinha. Gostei dessa coisa do papel. Essa é boa, né? É um exemplo muito bom. Eu acho que uma camadinha de diferenciação que você poderia colocar seria isso. A história do fundador A ali por história do trás. fundador e a imagem do fundador. Sim. E agora pensa o seguinte, você tem a imagem do fundador sendo trabalhado, o Lucas. Aí o Lucas tem mais 3 sócios. E você vai trabalhar a imagem de cada um com essa força. Imagina se ele tivesse 5 seus Valdemar na empresa e ele desse força para todas essas 5. Cara, de novo, você pode gostar do Lucas e pode ter um cara muito parecido com o Lucas, mas o Lucas, o sócio dele e o outro trabalhando junto pelo seu negócio, é mais uma camadinha que você põe por cima, né? Cada um defendendo um pilar da empresa, né? Então você fala de SEO, o outro fala de copy. São 3 especialistas que ficam imbatíveis na hora que você vai fazer uma oferta. O Liga da Justiça, né, mano? Liga da Justiça. Animal essa dica, hein? Hero. Animal. Os heróis. Hero do também é hero. Eu fiz um post no LinkedIn e eu levei até esse conteúdo pro evento do Diego Santana lá, das agências. Eu fiz uma pesquisa, tem um mercado de e-commerce tem um Escape, que é um mapa com todas as empresas de suas categorias. Então, plataforma de e-commerce, consultoria, empresa de logística e tal. Que é feito pela Pipeline, que inclusive é parceira aqui da Brad. Legal. No universo de agências especializadas em e-commerce, existem 97 empresas listadas que fazem a mesma coisa. São agências de performance para e-commerce. Então os caras são segmentados, só trabalham com e-commerce, oferecem os mesmos serviços porque são de performance e tem 97 empresas listadas, fora as não listadas. Entendeu? Então eu tô falando, 97 listadas são empresas com potencial grande, empresas estruturadas, que atendem bons clientes. Nessa lista da Pipeline, então, exatamente as empresas com bom serviço. Então, dessas 97, como que você faz para ser diferente? Como é que você faz para ser lembrado? E aí, uma das coisas que eu coloquei nesse post que eu fiz no LinkedIn foi isso, cara. Eu daria visibilidade para as minhas lideranças. Se eu tenho um líder caro de performance, se eu tenho um líder caro de desenvolvimento, se eu tenho um diretor de CRM caro, todos esses profissionais não são baratos. Vou dar visibilidade para ele. Eu vou colocar ele na rede social, vou pegar a rede social profissional dele e vou dar pro meu time de marketing da agência cuidar. E vou combinar esse jogo com o meu head. Ah, mas e se ele for amanhã para outra agência? Cara, pior é ele ficar o tempo todo aí sem ser conhecido. Se ele for para outra agência, cara, é uma estratégia. Paciência. O tempo que ele esteve aí, ele te gerou negócio. Se o cara for muito bom e você não quiser perder ele de jeito nenhum, dá um pedacinho da sua empresa para ele. E ele vai permanecer lá por todo o tempo. Então, dar essa visibilidade para as lideranças, eu acho muito legal. Eu acho uma estratégia de diferenciação. Bela dica. Incrível, assim, porque você, de novo, né?
Eu posso ter um cara muito bom que se compara a outro, mas 5 caras muito bons trabalhando no mesmo lugar, dificilmente eu vou ter, né? É a transferência de poder, né, para todo mundo. Assim. Bem legal Exatamente, isso. exatamente. Humanização das marcas, visibilidade às lideranças, muito bom. Ô Kelvin, me diga uma coisa, e aí você então já tinha ali um perfil, tinha aparecido num canal né, uma mídia de massa e tal, mas eu acredito que aí mais desafios, né? Então você chegou ali, 30 mil seguidores e tal, e os próximos passos? Como é que a coisa se sucedeu ali? A minha É legal cabeça falar começou... também como você, Kelvin, saiu. Aham. Tipo assim, como você... Porque até então era o case do seu avô, né? Como é que o Kelvin começou a Aparecer ali, né? Exatamente, Perfeito, exatamente. perfeito. A minha cabeça começou a explodir porque eu tinha uma oportunidade na mão, eu tinha agora audiência, eu tinha um storytelling fudido, era só executar. Qual era o plano? Minha ideia era escala. De novo. Mas como é que eu vou escalar com caldo de cana? Fui estudar sobre pasteurização e tal para definir um modelo de negócio. E aí fizemos mais uma pesquisa para saber se as pessoas, elas consumiam, o que ela prefere. E o caldo de cana é tradicional, as pessoas querem o quê? Tomar feito na hora. Elas não querem... Falei, puta, eu tenho uma grande limitação aqui de novo de modelo de negócio. E aí eu me liguei que as pessoas, elas queriam comprar o caldo de cana porque o caldo de cana era o fim. Mas o meio era o mais apreciado, que era a história do meu avô. Então eu decidi, para ajudar na escala e não fazer o meu avô trabalhar mais ainda, né? Escalar o meu avô e não o caldo de cana. Então a ideia foi produzir mais conteúdos e posicionar o meu avô como um influenciador, obviamente. Mas o primeiro ponto foi de um empreendedor digital. Né? E aí levando aquele discurso que ele me trouxe aquele dia, que quem não se atualiza fica para trás. Então a gente começou uma movimentação no perfil dele para falar sobre isso, para levantar essa bandeira, e não só sobre caldo de cana. Foi onde a minha avó entrou no jogo. Eu falei, vó, você vai dançar também. Peguei a mesma receitinha. Vó, sua história de vida. Saí muito cedo de casa. Naquela época, quando você ia para o trabalho, minha avó morava no trabalho, que ela era empregada de um casal de português e tal, e ela cozinhava e tudo mais. Avó, 70 anos na frente da cozinha? 70 anos na frente da cozinha. E a senhora tem um livro aí, que é aquele livro... eu tenho. Mano, um livro caindo aos pedaços, assim, antigo. Falei, é isso que a gente precisa, vó. Vamos criar um livro de receita da Senhora Bacana. E aí, então a gente fez o rebranding, Senhores Bacanas, e colocamos para a rede social. Qual que foi o ponto? Cara, a gente poderia falar muita coisa aqui sobre produção de conteúdo, mas a gente vai dar um leque. O ponto é storytelling dentro de um formato instagramável, né? Juntei os dois, cara, deu 30 dias, o nosso Instagram e o TikTok começou a viralizar. Em 30 dias a gente passou 2 milhões de seguidores. Uau. Boa. Ou seja, a estratégia séria de produção de conteúdo é mais forte do que o Luciano Huck. Total. Muito. Em 30 dias. Luciano Huck, 30 mil. Estratégia certa de conteúdo, 30 dias, 2 milhões. Exato. Ou seja, o Luciano Huck... Não tô descredibilizando, o cara é gigante. Você vê a força do digital. Muito mais resultado. Força de uma boa estratégia de produção de conteúdo. Isso. Uma coisa que eu acho interessante dele, a gente já conversou sobre isso, é a estratégia dele tem uma coisa que na internet pega muito com produção de conteúdo, que é quebra de padrão. Eu tô adorando essa dinâmica. Eu trago a história, ele comentarista. Animal. Mas o legal é que é a quebra de padrão. O que é a quebra de padrão? É você vê sempre velhinhos, pessoas de mais idade, fazendo coisa de velhinhos, né? E aí, de repente, tá o conteúdo do senhor bacana falando, ou da senhora bacana, que fala que ela vai palestrar num evento de uma plataforma de e-commerce. Gerar contraste. É quebra de padrão. Você fala, não, a velhinha não... Uma coisa que aconteceu, que tem um cara que viralizou muito no TikTok, que ele fala assim, aprenda como fazer um bolo de chocolate com R$3. Aí ele fala, você vai precisar do bolo de chocolate, aí ele abre a máquina de lavar Eu vi isso aí. e tira a barra de chocolate lá de dentro. O que é isso? É uma quebra de padrão. Cara, eu não guardo o chocolate dentro da máquina de lavar. Aí ele começou a fazer várias coisas, né? Ele lava a louça, tem uma nota de 100. Na pia. Ele coloca o leite na panela e tem um parafuso. Isso é muito Isso é o quê? Quebra de padrão. Então, os avós dele... A gente fez essa estratégia, você acredita? Decidir quebra de A minha padrão? avó tirou umas coisas, acho que era sapato da geladeira. Que Tipo da hora. assim, um get ready with me já era uma coisa diferente. Agora eu vou causar... Aí ela vai lá, abre a geladeira, tira o sapato e sai pra feira.
Viralizou. Então, mas o legal é que, essencialmente, os avós deles são uma quebra de padrão. São idosos trabalhando na internet. Então, até que eles não queiram, tem quebra de padrão o tempo inteiro. A avó dele vendendo e-book, o vô dele vendendo no iFood, o não sei o que lá. Ou seja, é quebra de padrão o tempo inteiro. Por isso que viraliza muito rápido, quebra de padrão. E não é uma propaganda, né? É leve, é gostoso de assistir. Então meu avô falava, risca pra cima. Então, sabe, são termos que é utilizado, mas pela linguagem, pelo filtro dele e a quebra de padrão. Vocês fizeram uma publicidade recentemente da Infinity Pay? Sim. Cara, eu assisti o vídeo até o fim. Eu falei, mano, eu fiquei com muita raiva. Por quê? Porque era uma publi. Eu assisti a publi inteira. Eu falei, mano, que raiva de assistir uma publi. E assim, ele não me enganou no começo pra entregar a publi no final. Ele entregou a publi desde o início e eu fiquei até o final do vídeo. Porque era quebra de padrão. Cliente? Me ajuda aí, vai. Infinity Pay tá ouvindo aqui. Comprei 3 maquininhas. Eu não virei cliente, mas eu assisti a sua publi até o final. Isso é bom. O que é interessante? A quebra de padrão. Entendeu? Uhum. Cara, um idoso de 90 anos fazendo publi de maquininha de pagamento. Falando que anotar pedido no papel é coisa do passado. Exato. Era uma conexão que a gente fez. Exato. Então a quebra de padrão ela tem esse viés, né? Por isso que o conteúdo da internet hoje, pra você ganhar destaque, você tem que fazer diferente. Tem que fazer diferente, não tem jeito, cara. Tem que quebrar padrão. Tá todo mundo fazendo de um lado, você faz do outro. Tá todo mundo fazendo sentado, você faz de pé. Tá todo mundo fazendo... Você tem que ir pra um outro caminho, né? Senão de novo, vai ficar sempre igual aos outros, né? Sim, É isso. sem dúvida. Que isso, mas ter conversa com gente inteligente é outra coisa, né? Meu Deus do céu. 2 que fala muito, né? Rende pra caramba. adoro. Aí é demais. Bom, a gente tava falando e aí dos teus novos projetos, né? Uhum. Escola de diferenciação para negócios? Exato. Eu criei uma escola de diferenciação para negócio, meu braço de educação. E lá eu ensino essa receita do bolo. O que você precisa fazer? Do bolo que sai da lavadora. Ou do bolo da avó que ficou 70 anos na frente da cozinha. Gostei, vou fazer um criativo assim. Pois então eu ensino, eu chamo de uma metodologia que foi criada ao longo desses anos. Então, desde a minha época lá atrás, na empresa de óculos. Depois, na estruturação do meu avô. E eu fui testando isso em paralelo com outros clientes. Eu tenho outros cases também expressivos, muito expressivos em termos financeiros, aplicando estratégias de diferenciação. E, cara, ficou muito evidente para mim de que existe uma receita. É claro que para cada empresa existe cada um está vivendo um momento diferente, Sim, né? sim. Mas existe uma repetição de padrão. Né? Eu identifiquei isso e criei o método da escola de diferenciação, que é baseado em 3 pilares. Que aí eu defendo o seguinte: se a Coca-Cola desassociar ou desequilibrar esses 3 pilares, ela tem data para quebrar. Pode demorar, porque o negócio é grande, mas ela tem data para quebrar. E se você utilizar esses 3 pilares para um senhorzinho que vende pano de prato no semáforo, você vai prosperar esse senhorzinho. Vai funcionar. Que é o posicionamento, a definição de um posicionamento, a diferenciação e uma estratégia de comunicação. Posicionamento, diferenciação e comunicação. É a base que eu articulo com os clientes e que eu ensino dentro da escola. Então, por exemplo, olha que legal. Vou fazer um jabá aqui de um aluno, que é o DJ Mal Bagarolo. Ele me chamou no direct e falou: Kelvin, esse negócio da escola de diferenciação é de verdade mesmo? Não, me fala, porque eu não tô cheio de curso para comprar. Eu falei assim, cara, me fala sobre o seu negócio. Kelvin, ó, e a sua dificuldade? Eu sou DJ para casamento, não consigo vender, cara, tá muito complicado, o mercado não tá legal e tudo mais, os noivos estão economizando. Eu falei assim, o seu problema tá na sua fala. Ele, como assim? Você, o que você é? DJ para casamento. Eu falei, tá aí o problema. Você está dizendo que você é um cara que fica atrás da mesa de som com um pendrive com uma música pronta. Que valor que tem nisso? Um pendrive te substitui. Uma boa lista no Spotify. Uma boa Faz um playlist. festão, né? Exatamente. Ele falou, tá, nunca pensei nisso. E aí, usando uma das estratégias que são as gavetas mentais, né? Que foi o que a gente falou aqui, desassociar. Então eu falei, ó, você tem que parar de ficar se chamando de DJ para casamento. Você é um DJ, cara. Tem que ter um peso nisso. E por que você é diferenciado? Cara, hoje,
Presta atenção no que ele fez. Ele tirou a palavra DJ para casamento, ele se posiciona como DJ, mas ele criou lá uma metodologia, eu não sei muito bem o que ele fez de nome, mas, cara, quando ele vai conversar com os noivos, ele senta, ele pegou a ficha anamnese, sabe quando você vai no médico? Ele fez uma ficha anamnese, olha o importante de beber de várias fontes. Ele senta com o noivo e fala o seguinte, tá, os padrinhos, todo mundo vai vir, são pessoas importantes, né? São pessoas maravilhosas, são importantes. O que vocês querem? Quais são os sentimentos que você quer estimular no seu público durante a sua festa? Porque música é sobre sentimento. Então me fala, alegria, você quer ter um momento de inflexão, você quer ter um momento de emoção. Cara, ele faz um mapeamento emocional do casamento. E aí os noivos ali falam, nossa, que é isso e tal? E ele cria a lista com base no sentimento que o noivo... Meu Deus, que é isso? Não tem base de comparação. Esse cara ele me ama. Ele tá assim, agenda 2024 lotada, shows internacionais, né? Shows assim, né? Os eventos. Apresentações, sim. Ele fala, cara, é impressionante o que acontece na cabeça das pessoas que compram. Entende? É só embalar de um jeito. É só, né? Parece que é fácil, mas embalar o seu produto, não precisa mudar o seu produto, é só embalar, empacotar ele diferente. Então, essa estratégia fez ele faturar assim, muita grana. Né? E é um DJ para casamento. Era um DJ para casamento. Essa técnica eu usei lá no Senhor Bacana, que eu peguei a estratégia do delivery, no óculos, no pedido de casamento e quem na escola da diferenciação. Na escola de diferenciação. Exatamente. É bizarro. Então, existem padrões, né, de diferenciação que pode ser aplicado. Sim, sim. Sensacional. Demais. Não, e Kelvin, você estava contando pra gente, na verdade eu li no teu LinkedIn, né? Você tava falando que ficou noivo num cinema. E a gente falando do contexto pós-pandemia, né? Que o cinema tá embaixo. Devagar. Eu falei, achamos um... A gente tá vendendo aqui uma assessoria para noivos. Cinema já é até uma estratégia de diferenciação, né? Porque, na verdade, eles são uma empresa que vende milho, né? Nossa, no final do dia é uma empresa que vende milho. Nunca parei pra Mas a estratégia de diferenciação vem assistir um filme. Nossa, verdade. Cara, a gente gasta mais no... Tá louco. O negócio mais lucrativo é vender milho. É verdade. Caramba, Sem que da hora isso dúvida. aí. É verdade. Você ia assistir um filme, é só desculpa pra te vender milho com uma boa margem. Adorei isso, cara. E eu amo esse milho, velho. Esse milho é bom. Ô, Kelvin, Muito conta bom. pra gente como é que você fez isso, cara. Como Vamos que lá, foi uma história esse diferente. convite? Ainda bem que eu casei antes. Cara, teve muita gente que ficou brava comigo, mano. Muita gente falou, cara, você subiu a régua. Como é que você fez pra diferenciar um simples convite de casamento, né? Noivado. Vamos lá. Doideira. Cara, foi assim, em paralelo, eu nem tinha minha empresa de óculos ainda, a gente volta no tempo. A gente tá falando em eu fiz o pedido em 2016, né? Então eu tava projetando um ano antes, 2015 ali. Eu não tinha verba para fazer um casamento. E casamento a gente sabe que é caro. Eu acho que esse deveria ser um hack também da diferenciação. Você estar duro, porque aí você tem mais criatividade. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Eu criei negócios Eu acho que com milionários menos- sendo duro. Mas é verdade, cara. Com menos recursos, você tem que ser mais criativo, né? Tem que rebolar. É isso. Com certeza. Fazer dancinha. Então, e aí foi isso, cara. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro, a minha esposa tem um sonho de casar, pelo menos vestida de noiva, aquela cerimônia tradicional, aquele ícone, né? O que eu vou fazer, cara? Porque o vestido é caro, tudo é muito caro, muito inflacionado. A minha estratégia, então, pelo menos para não me sentir mal, eu falei, bom, eu preciso pelo menos fazer um pedido emocionante, alguma coisa que, né, vai ficar para a história. Afinal de contas, a gente não vai ter o vestido dela ela entrando no vestido e tal, aquela coisa linda e tal. Eu, cara, preciso criar algo memorável. E aí eu fui entender um pouquinho mais sobre o que ela mais gostava. E a Natália ela ama assistir filme no cinema. Eu falei, imagina se eu pedisse ela em casamento no cinema. Mas imagina melhor. E se, em lugar do filme, fosse o nosso filme? Eu comecei a viajar. Falei, não, mas isso é demais, isso vai custar caro de novo, que ela tá querendo. Melhor gastar. comprar o vestido. Deixa quieto, deixa quieto. E aí eu fiquei pesquisando, né, pedidos de casamento, criativos e tal, mas nenhuma ideia, sabe, encaixava. E aí eu falei, eu vou tentar. Eu entrei em contato com o cinema da minha região, fui lá, conversei com o gerente, falei, olha, minha ideia é o seguinte,
Não sei se você já recebeu algum convite desse aqui, mas eu quero que você participe do meu pedido de casamento. Ele, como assim? Calma, não vou te pedir casamento. Eu quero pedir minha esposa em casamento, eu quero utilizar o salão aqui, o telão, vou fazer um filme e tal. Como que funcionaria? Quanto que custaria isso? Ele falou, cara, essa ideia é boa, hein? Você não quer casar comigo? Você não quer? Ajoelhou e foi ali. Pede em casamento. Me pede em casamento. E aí ele falou, faz o seguinte, para pelo menos bater o custo aqui, eu vou te ajudar nessa. Traz pelo menos 30 pessoas pagantes e eu libero a sala para você. Só que é o seguinte, você tem que fazer um vídeo nos padrões, tá. Aí entrei em contato com um amigo meu que era videomaker, falei, mano, ó, esse é o padrão. Ele falou, vixe, difícil, tá. Foi tenso, foi um padrão bem diferente. Não é MP4 não, velho, é um formato doido aí e tal, foi para Campinas e tudo mais. E aí eu decidi fazer esse negócio, cara. Ele não me cobrou nada, meu amigo era parceiro, paguei acho que uns R$500 mais ou menos para ele poder fazer esse vídeo. E era um trailer que contava um pouquinho da nossa história. O nosso começo, como a gente se conheceu, parará, aquela coisa bem romântica. E aí eu arquitetei tudo. Eu falava para minha esposa que eu ia fazer TCC na casa do professor, mas na verdade eu ia gravar. E ela acreditava que eu estava fazendo TCC. Daqui a pouco vem um comentarista técnico falando das estratégias para vocês. Ó, fique ligado depois dos comerciais. Desse daí eu não tenho nada, nenhum comentário a fazer. Vai, arrisca, sua esposa vai assistir. Então, foi assim, cara. Daí eu comecei a arquitetar tudo. Então, eu tinha que chegar um pouquinho atrasado no cinema, mas nem tanto. Um pouquinho atrasado, porque a luz apaga, ela não ia ver ninguém. Obviamente, os familiares, amigos, todo mundo estaria lá. E eu não poderia chegar muito atrasado, porque o rolo do filme passava, eu chegaria, meu filme já passou e não deu nada. E deu o time ideal. Estacionei o carro no horário que tinha que estacionar, entrei e tudo mais. Amor, vamos pegar pipoca? Falei, não, vamos entrar rápido. Aí entramos no cinema. Falei, amor, é verdade, você tem razão, vou buscar pipoca pra gente. No momento que eu saio pra buscar pipoca, eu já começo a me trocar, tem uma equipe lá, videomaker e tal, gravando tudo. Eu documentei tudo isso, cara. Animal. Ao lado da minha esposa, tinha 3 pessoas com câmera, pegando toda a reação dela. E, enfim, aí terminou o vídeo e eu entro com um pedido de casamento ali, com um buquê de flor e tal, com a minha aliança. Todo mundo aplaudindo, jogava pipoca na gente. E tinha um cara, essa eu não contei pra vocês. Tinha um cara que ele tava gravando, porque era um filme de lançamento. O cara tava pirateando lá, velho. Tripézão, câmera, pá. E ele gravou tudo. Ele filmou tudo. No final, esse cara gigantão, assim, ó. Irmão, dá um abraço aqui. Me abraçou, sumi no abraço dele e falou assim, se ela não casa com você, eu casava agora. Foi incrível, assim, cara. Foi muito legal. Puta, que irado. Ficou icônico. Irado. A gente pôs na internet, viralizou aquilo. Mais uma vez, apareci na Globo, meus amigos falam, mano, você tem um negócio com a Globo? O Luciano me mandou mensagem, aqueles... Aí a gente saiu em tudo, cara. Não, mas o que eu acho... Eu falei que não tinha nenhum insight. Agora mas... tem. Por favor, presidente. Mas falando, sabe por quê? Porque às vezes a gente fica achando que a estratégia de diferenciação é algo caro. Sim. Entendeu? Mas pra eu ser a agência, cara, diferente de todas, eu tenho que investir uma grana em marketing, vou ter que... Cara, não. Isso é verdade. Não, pô. Não. Eu acho que branding, ele tá mais ligado ao modelo de negócio do que, de fato, a pôr um caminhão de dinheiro ou não, né? Branding ficou muito relacionado a tipo, ponho muito dinheiro em marca e aí eu consigo fazer branding. Não tô falando que branding é barato. Mas ser diferente não é caro. Não é caro. Fazer branding mesmo, mexer ponteiro ali de awareness e tal, e de conhecimento de marca, realmente é caro. Precisa colocar muito dinheiro em comunicação e tal. Sim. Mas ser diferente não é caro não, pô. Exato. Então, às vezes a gente fica preso nessa questão do pouco investimento, ainda pouca grana de marketing. Então, cara, não dá pra eu fazer tão diferente. Dá pra fazer diferente sim, pô. Cara, com R$500 e uma boa história pra contar, você fez lá, você fechou o cinema pra tua família. Então, não é sobre ter muita grana pra ser diferente, né? Eu acho que é mais você ter essa clareza. Exato. Dos territórios, como posicionamento que você vai explorar, como que você vai fazer sua estratégia de comunicação, rede social. Sim. Hoje um celular grava com 4K. Então, assim, você edita no InShot lá no CapCut de graça. Então, eu não acho que é desculpa pra fazer igual a todos, né? Total. E um ponto também interessante, que eu falei no começo que eu não tinha dinheiro para fazer a festa, as marcas começaram a patrocinar a gente. Então a gente recebeu ligação de empresa de vestido,
A Natália entrou com um vestido carérrimo, luxuoso, maravilhoso. Ela realizou o sonho dela. Tinha um fotógrafo que presenteou a gente, né? A decoração, tudo. Então, a gente realizou um sonho por conta da diferenciação, né? Sim. E é legal fazer esse paralelo, porque quando você tem um produto genérico, uma embalagem genérica, você precisa fazer muito mais força para entrar no mercado. Total. E quando você é diferente, as pessoas já têm empatia antes de te comprar. Isso é um ponto legal que eu gosto sempre de levar, assim, porque aquela famosa primeira impressão e tudo mais, cara, quantas impressões as pessoas não têm de anúncios de agência querendo vender serviço, Sim. ou de oferta de produto? Cara, são muitas impressões durante o dia inteiro, né? Então, qual que vai ser a sua roupagem para a pessoa, opa, isso aqui merece minha atenção, deixa eu ver, que negócio diferente, né? Sim, com certeza. Você estava falando até pela sua formação, embalagem, eu estava lembrando de uma análise que eu vi esses dias falando da embalagem do iPhone. Por que era daquele jeito e ela é apertadinha, né? E a expectativa é na hora que a pessoa abre e tudo mais, o cheiro. Quando consegue abrir, né? Quando consegue abrir, né? Não, eu vi... Você faz assim pra baixo, cara, não, custa um carro isso. Você quer pra baixo o negócio pra cair, né, velho? E não desce, né? Mas eu acho legal a gente trazer essa visão, né? Porque, cara, é difícil mesmo ter um produto bom, é difícil tocar, é difícil deixar NPS de cliente legal, é difícil mesmo. Mas, além disso, você ainda precisa fazer diferente. Então, assim, cara, mas é tão difícil eu cumprir, montei um time maravilhoso aqui, cara, eu tenho o melhor produto e meu NPS é ótimo, e ainda assim você precisa ser diferente, né? Você precisa criar essa estratégia de ser diferente. É uma cultura, né? É por isso que eu falo que é um modelo de negócio, porque eu vejo que tem empresas que são orientadas à transação, então ela fica feliz quando ela assina um contrato. Cara, ela trabalha por esse contrato novo assinado, e ela vai para evento porque ela quer lead para fazer reunião, para assinar contrato. Ele comemora o contrato assinado. E tem outras que são orientadas à marca, que eu vou comemorar quando eu tenho mais alcance, eu vou comemorar quando eu tenho mais audiência, eu vou comemorar quando minha comunidade está melhor, eu vou comemorar quando numa concorrência um cliente fala para mim, cara, eu cotei com 3 agências, mas assim, tipo, não consegui te comparar com as outras. É isso. Mesmo que eu não ganhe esse contrato, é isso que eu quero. Né? Eu vou comemorar quando os meus sócios forem conhecidos e reconhecidos no mercado, eu vou comemorar quando eu estiver palestrando. Então, é o que acontece para que aquele contrato seja assinado, né? E lá no meu Instagram eu falo que marca forte não tem dificuldade para vender. Eu acho que essa é a frase que resume assim o branding, cara. Marca forte não tem dificuldade para vender. Então, quando você está precisando pôr uma força comercial, é porque sua marca ainda é fraca, né? A sua marca ainda tem vulnerabilidades. Sim. Se seu time comercial é maior do que seu time de marketing, você tem um problema com marca, né? Pô, meu time comercial, eu tenho 15 pessoas aqui, 10 SDRs prospectando, e aí tem uma estagiária que você coloca pra cuidar da rede social. Tadinha dela, assim, tipo, nada contra a estagiária, mas assim, tadinha da responsabilidade de tudo que relacionado à sua marca tá saindo da cabeça dela, né? Eu acho que é visão de negócio, mesmo assim, como o seu negócio tá orientado. E você falou essa estrutura, que tem a estagiária lá sozinha sendo espremida. Cadê? Cara, quanta agência não tá assim hoje? O cara vende isso, mano. E aí tem um ponto que eu quero gerar polêmica aqui. Pode gerar? Pode. Claro. Adoro polêmica. Qualquer coisa Polêmica já escorta. vende. Então vai. Polêmica vende. Polêmica Hashtag vende. polêmica vende. Essa vai ser o Shorts. Tem que Só pensar essa nisso, né? parte. Tem que pensar nisso. Boa. Não, uma coisa que eu fico muito puto, cara, o cara chega pra você e fala assim... Porque eu estou dos dois lados, tá? Eu sou o empresário que contrata Você agências. também é uma agência, né? Mas eu também já. eu tenho uma estrutura onde eu presto serviço de comunicação. Ponto. O cara vai vender, fala assim, não, eu vou colocar a sua empresa no digital. Porque nós temos ferramentas, nós temos isso aqui, parará, tem um time, suporte, WhatsApp. Não, beleza, tranquilo. Eu entro no perfil do cara. A artezinha, 7 curtidas, 12 curtidas. Se fosse bom mesmo, ele tomava esse antídoto. Cara, não faz sentido. Eu quero ficar forte. Não, beleza. Entrei pra academia. Não, agora eu vou tomar o suco, né? Vou lá no nutricionista, vou contratar um coach pra mim, que vai... personal, né? Um personal e tudo mais. Cara, eu quero ficar rasgado. E o cara é magrinho. Eu vou ter credibilidade? Eu vou numa nutricionista.
quero emagrecer. Ela tá acima do peso. Eu vou conseguir ter credibilidade? Eu vou contratar uma agência que fala sobre performance digital, que não tem digital, que não tem performance. Eu vou confiar nesse cara? Sim. Não tem alguém por trás. Ele fala que ele tem... Ah, você não tá vendendo porque você não tá humanizando. Tá, mas você humaniza na sua agência? Ah. Cara, sei lá se isso aqui vai ferir, mas eu vejo... Eu acho que é necessário Total. a gente descobrir essa... É necessário, pô. Necessário. Eu falo até a gente como a Brad também. Sim. Puta, peguei você também. Não. Mas sabe por quê? Não que a gente não esteja fazendo bem, a gente tá fazendo muito bem. Mas foi algo que a nossa presidente nacional forçou a barra para que a gente fizesse bem pra caramba esse ano. Com a agência, que fizesse com qualidade, que tivesse uma identidade visual alinhada, que tivesse esse programa que a gente tá fazendo aqui. Perfeito. Ou seja, a gente tá sendo exemplo para todos os nossos associados, em qualidade, em tudo mais. Então, eu acho que é isso. Talvez se você tivesse feito, falado sobre isso o ano passado, a gente olhasse para o nosso e falasse, caraca, Tá doeu em mim. Tá. Mas a gente correu, a Carol fez de tudo para que a gente conseguisse, de fato, ter, e era algo que a incomodava bastante. Pô, a gente é agência, a gente é associação de agências, e a gente não tem uma comunicação Legal. né, de qualidade. Então, o que a gente está fazendo hoje na Brad é o fruto disso. Né? De ser exemplo e referência. Sem dúvida. E eu Mas acho faz que sentido total, cara. Assina embaixo. Boa. Assina embaixo. Eu acho, sem dúvida. Tem que fazer para si mesmo para poder vender isso e isso chamar cliente. Vou usar o exemplo do Lucas. O Lucas, na época que o metaverso estava em hype e todo mundo falando sobre isso, e ele falou muito disso no mercado, ele não falava porque estava em hype. Ele pegou toda a estrutura da agência dele, que não tem um escritório presencial, e criou o escritório da agência dele no metaverso. As reuniões. E aí quando ele falou pra mim, cara, eu quero falar sobre metaverso, aí a primeira coisa, não conhecia ele direito, né? Falei, nossa, mais um cara falando de metaverso, né, velho? Especialista em metaverso, faz 3 meses que o metaverso existe. Especialista em metaverso. Fatura 6 dígitos. Mas sabe o que ele fez? Ele falou, cara, eu não quero falar de metaverso com você sem antes você ver o meu escritório no metaverso. Ah, isso. Falei, opa, esse daí eu quero ver. Isso é autenticidade. Eu falo que... Exatamente. Então, assim, eu acho que realmente existe esse espaço entre o que eu vendo para os meus clientes e eu quero que eles comprem de mim e eu quero que eles valorizem o que eu vendo, mas não necessariamente eu tô fazendo para mim. Faz todo sentido, todo sentido. Muito bom. A Joyce levantou uma plaquinha do quê? 1h e 16 e 45 segundos? Fim do Meu primeiro Só tempo. isso. Bem, amigos. Se não fosse esses 45 segundos, eu continuava mais. Mas, cara, já Eu tava 45. falando com não sei quem, meu irmão. Ele falou assim, cara, eu tô assistindo um podcast que tá durando 6 horas. Meu Deus. 8 horas. Eu falei, cara, como assim? Não, eu assisto um aceleradinho ali, passo alguns dias e eu consigo ver inteiro. Então, assim, 1h e 16... Estamos no começo, né? Tá no começo. Um belo começo, uma bela introdução. Vamos que tem um filho pequeno e esposa em casa. Aí a cobrança é alta. Mas antes da gente concluir, a gente falou muito sobre o que fazer, dicas, inspirações, né, do que vocês viram, do que vocês viveram. Mas se a gente pudesse também dizer alguns erros para serem evitados, né? Para um processo de construção de marca de sucesso, né? Que atenda os objetivos. Você fala 2, eu falo 2. Tá. Isso no processo de construção de marca geral ou aplicado a... A diferenciação. Tá. Mas, bom, aí fica à vontade. Tá, ok. Mas acho que seria mais o que não fazer, né? Para você realmente conseguir um processo de diferenciação verdadeiro. Uhum. Porque a gente teve, até um passado recente, algumas marcas que contaram um storytelling que não... Cara, tem um vídeo do Porta dos Fundos. Gente, pesquisem aí no YouTube. Qual? Só depois que você terminar de ouvir o episódio. Pesquisa no final. O vídeo do Porta dos Fundos que ele fala... se chama Branding, o nome do vídeo. Ele tá fazendo a gourmetização do hot dog. Cara, assiste isso, porque isso é uma diferenciação mal feita. Vamos lá. Bom exemplo. Vou ver isso. É o Lord Ketchup, né? Tio dele, não sei o que. Só que é uma receita de família. Não, mas esse não era o ketchup que você colocava no hot dog semana passada? Não. Antes era aquele, mas hoje é a receita da minha avó, que plantava tomate. Muito bom, muito bom. Cara,
na maioria das vezes, eu acho que 99,9%, uma boa estratégia de diferenciação, ela nasce de dentro para fora. Nossa, matou. De dentro para fora. Então, a primeira coisa que eu faço com os nossos clientes, e o que ensino para os meus alunos é, cara, esquece Instagram, esquece tudo. Vamos olhar para dentro. Por que olhar para dentro? Porque a gente não falou muito bem aqui que a história é um elemento de diferenciação. Tá? Aí talvez as pessoas que estão assistindo a gente falem assim, mas eu não tenho uma história bonita. Eu falo assim, cara, mas eu decidi fazer isso aqui para ganhar dinheiro. Que história que eu vou contar? Né? Então, a gente precisa entender o seguinte. A sua grande diferenciação está na sua história, porque ela é o único elemento que nunca ninguém vai copiar. Um curso que você fez, uma especialização que você fez, um fato inusitado que aconteceu um dia que você caiu estava andando na rua, tropeçou e uma pessoa te ajudou e você fez Essas histórias, ou seja, tudo que a gente está vivendo todos os dias, são elementos que estão compondo a sua história e um dia você vai usar isso. Né? No processo de diferenciação, a gente tem uma primeira etapa que é o raio-x. A gente não deixa passar nada. Cara, me fala aí, qual que é a sua visão? Cara, eu começo a entrevistar de fato o cliente e a gente faz reuniões de 3, 4 horas. Quando o cliente dá corda, senão fica muito puxado, a gente divide. Mas eu procuro entender os valores da pessoa, quais foram as experiências e tudo mais. Então, o primeiro passo para você se diferenciar é você analisar a sua história. E quando você pensar numa estratégia de diferenciação, não é olhar, bom, agora é metaverso, então beleza, então vou criar uma agência especializada em Instagram, mas também metaverso. Não pega atributos que estão muito longe, se você não tem know-how nessa parada, né? Então, a primeira coisa é pensar de dentro para fora. Queria vender o caldo de cana do meu avô? Queria, porque a história do meu avô girou em torno do caldo de cana. Se eu quisesse vender qualquer outra coisa, não ia dar certo, porque a minha autenticidade está dentro. Né? Perfeito, matou. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro erro, eu acho que, esse é um exemplo engraçado, né? A gente dá risada aqui, mas é muito comum. Então eu ouvi um podcast que fala sobre diferenciação, que eu tenho que contar história. Não, então agora eu vou vender essa xícara aqui. Agora não é mais 50, agora é 120. Porque o cara que fez, não sei, começa a contar uma história que não é relevante para o público. Então, é uma história que nasce de dentro para fora. Tá, então eu vou contar que eu fui batizado, não conheci meus pais. Aí começa a contar uma história que não faz sentido. Não gera valor, né? Bolesca pra caramba. Então, assim, vamos contar a história? Vamos contar a história, mas a sua história tem que estar ligada diretamente ou indiretamente, no máximo ali, com o seu produto. Né? Então, eu acho que esses 2 pontos são cruciais para quem quer começar numa estratégia hoje de diferenciação. Amanhã já começar a pensar nisso. Acho que esses são 2 pontos aqui que não dá para não negociar. Eu vou falar 2. Primeiro deles, na minha visão, esse de dentro para fora era um dos que eu ia falar, mas como você já falou, não, mas sem problema, matou. Um dos que eu faria para você construir uma memória de marca, é tão simples quanto isso. Você vai definir quais são os atributos que você quer ser lembrado e macetar isso na cabeça da pessoa. É tão simples quanto isso. Então vamos fazer um exercício aqui rápido com vocês dois. Primeira marca de refrigerante que vem na cabeça de vocês. Querendo ser diferente, Dolly. Coca-Cola. Primeira marca de refrigerante que vem na cabeça de vocês pra gente tomar comendo pipoca. Guaraná. O que é isso? Atributo. Atributo macetado na cabeça das pessoas. Então eu preciso primeiro ter a minha lista de quais atributos que eu quero ser lembrado. Quero ser lembrado pelo quê? Eu quero ser lembrado como uma agência especializada em e-commerce. Esse é um atributo. Mas isso é suficiente? É um atributo suficiente? Cara, eu quero ser uma agência de e-commerce para moda. Eu quero ser uma agência de e-commerce para moda plus size. Então eu vou construindo esses atributos, o que vai me deixando cada vez mais específico. Perfeito. Eu brinco, eu tenho uma frase que eu falo que é melhor ser um peixe, melhor ser um peixe grande dentro de um aquário pequeno. Então quanto mais especificidade, você domina aquele mercado porque você é o maior dentro daquela especialização. Então é tão simples quanto isso. Quero ser lembrado como? Quando pensar em refrigerante com pipoca, quero que lembre da minha marca. Então vai fazendo essa lista de atributos. Eles podem ser funcionais. Então, a caneca mais leve do mercado. Ou ele pode ser emocional. A única caneca do mercado feita por artesãs da Amazonas. Ou a caneca que seu vovô tomava café. Exato. Emocional. Então, tão simples quanto isso. Uma lista de atributos funcionais, uma de emocionais. Depois, qual que é o maior erro? Você começa a bater naqueles atributos por 3 meses e você não vê resultado.
O que você faz? Você zera a sua lista e começa de novo, com uma lista nova. Cara, é o mesmo que começar uma marca do zero. Uhum. Por que o Guaraná é lembrado como um refrigerante, um Guaraná, eu ia falar, um refrigerante para ser comido com Coca-Cola, com pipoca? Porque ele, cara, macetou na cabeça das pessoas. Guaraná, quero ver pipoca pular, pipoca com Guaraná. Música. É. E quando você tá na propaganda, nos comerciais antigos, o cara tá colocando Guaraná dentro da caneca e quando volta pra ele tá comendo pipoca. Entendeu? Então, ele tá macetando na cabeça das pessoas aquele atributo. Quanto tempo faz que vocês veem comercial da Coca-Cola falando sobre felicidade? Desde que eu sou gente. É a mesa do Natal, é o não sei o que lá, e abre. Ou seja, ele tá construindo o atributo de felicidade. Coca-Cola é igual a felicidade. Vem ser feliz, né? Uhum. Cara, a felicidade. Então, quando você constrói marca, é longo prazo. Eu tenho que me empoderar daquele atributo e começar a bater absurdamente. Que nem, faz quanto tempo você tá batendo no atributo de diferenciação? 3 anos. Então, faz 3 anos que ele fala que ele é o especialista em diferenciação. Entendeu? Daqui 10 anos ele vai ser o maior ou o único especialista em diferenciação. Não porque só ele tem esse atributo, mas ele com certeza vai ser o único que vai passar 10 anos falando sobre isso. Então as agências são isso. Agora ela é especialista em TikTok. Amanhã ela é no, sei lá, a próxima rede social que lançar. Uhum. É do metaverso. Agora todas as agências estão falando de inteligência artificial. Daqui a pouco vai ter outro hype em tecnologia. A gente vai mudando esses atributos. Em 10 anos você não vai ser lembrado por nada. Entendeu? Uhum. Vou fazer mais um exercício. Muito bom. A Sabrina Sato participou do BBB 3. Uhum. Certo? Todo mundo sabe quem é a Sabrina Sato, sabe que ela participou do Big Brother. Quem foi o vencedor do Big Brother 3? Ninguém lembra, pô. Por quê? Porque esse cara não passou. Foi o Domini? Foi o Domi. Tá aí, um especialista em Pegou Big ela. Brother. Uma salva de palmas. Especialista em BBB. Você pode já usar esse atributo. Eu sou dono de agência, especialista em Big Brother. Mas é isso, cara. A linha do tempo macetando. A gente sabe que a Sabrina Sato é uma ex-BBB porque ela fala isso, ou falou isso por muito tempo. O Domini ninguém lembra. O Domini, sei lá, a última vez que eu vi ele tava vendendo Rinodê. Nossa, Então assim, ele foi um vencedor do Big Brother, parou de falar sobre isso, né? E começou a construir outros atributos. Então é na linha do tempo. Posso ter um ajuste ou outro, posso colocar um atributo novo, para um tempero novo ali no meu arroz, mas eu tenho que ter um viés de atributo de proximidade, de facilidade, de especialidade, de um nicho específico. Eu preciso construir esses atributos para eu, de fato, ser lembrado no longo Quanto prazo. mais específico, melhor, né? Exatamente. Quanto mais específico, melhor. Porque aí você diminui o aquário e, consequentemente, você vai ser Muito o bom. maior peixe daquele aquário, né? Muito bom. Você é a maior agência de São Paulo, digital, associada à Brad, que tem um escritório no metaverso. Você foi tão específico que você engoliu esse mercado inteiro, né? Sim. É isso. Demais. Maravilhosas dicas, meus amigos. Então, fazendo aqui recapitulando um resumo, né? Então, as agências, pensar numa diferenciação que não necessariamente seja um serviço, né? Ou alguma coisa prestada ali diretamente. Às vezes, a diferenciação normalmente não está aí, né? Ter diferentes referências, respire de outras, né? De outras fontes. De outras fontes. Beba de outras fontes, super simplificação, né? Me lembrou uma frase do Leonardo da Vinci: a simplicidade é o grau mais alto de sofisticação. Exatamente. Legal pra caramba. Personificação da marca, humanização, você pegar um personagem, né? Contar a história de uma pessoa vinculada a uma marca, né? Isso aproxima. Legal pra caramba. Visibilidade das lideranças. Você quer trabalhar simplificação e diferenciação na tua agência, traz as lideranças para falar. Para né? ser influenciadores da marca. Para ser influenciadores da marca. Quebra de padrão, isso é legal pra caramba. Putz, uma hora... Isso aqui assunto... em criativo é absurdo. É. Tem um cara em Minas, eu não lembro o nome dele,
Mas ele é especialista em criativos com quebra de padrão. Olha lá, tá vendo a especificidade? É. Ele poderia ser um videomaker. Exatamente. Ou ele poderia ser um gestor de tráfego. É, Mas a especialidade dele é essa, de fazer criativo com quebra de padrão. você lembrou dele. E ele, um dia eu fiquei preso, ele subiu em cima de uma mesa, ele atravessou a mesa. Tipo assim, a galera gravando, ele ia falar do curso dele, ele saiu assim e atravessou por cima da mesa, os cabos de microfone, não sei o que lá. E eu fiquei vendo o criativo até o fim, eu não tinha interesse nenhum no curso. Eu fiquei vendo até o fim porque eu falei, cara, esse cara vai cair da mesa, esse cara vai quebrar a mesa. E eu fiquei ali, eu assisti toda a mensagem. Então, essa quebra de padrão daria outro episódio pra falar só Daria. sobre quebra de padrão, cara. É, Bom. exato. Eu adoro esse tema. Tem muito pano pra manga. Tem. Você falou de pipoca. No meio da pandemia, a gente fez uma ação para Fronery, sorvetes Nestlé, que a gente precisava tirar o vínculo do cinema com a pipoca e colocar o sorvete. Uhum. Então, a gente colocou geladeira com um carrinho de pipoca, como se fosse um carrinho de pipoca, mas com a geladeira do sorvete. A pessoa escolhia um sorvete, tinha um QR Code que indicava se aquele sorvete combinava com aquela série ou não. Que legal. O visual do cinema, né? Trazendo a cor azul da marca. Então isso aí dá outro podcast, cara. Bom, dá Legal mesmo, dá mesmo. demais. Nossa. Próxima temporada, eu e Kelvin, a gente vai fazer uma duplinha aqui. Bora? Os diferenciados. Diferenciado. Uma série, os diferenciados. Sim, senhores diferenciados. Eu tô dentro. Já tô com a roupa de ir. Posicionamento, diferenciação e estratégia de comunicação. Esses são os pilares. Pilares do método. Muito bom. Autenticidade, de dentro pra fora. Putz, isso aqui foi sensacional, hein, cara? Isso matou. Putz, Kelvin, isso aqui foi sensacional. Processo de criação, você olha pra dentro, desliga um pouquinho as referências, Exato. né? Quem eu sou. Precisa ser mais. Quais são as minhas forças, né? Quem eu A análise sou, SWOT aí, né? É. O que eu tenho de bom, o que eu poderia contar, o que eu geralmente falo que as pessoas param pra ouvir, né? E aí escolhe um atributo que tá escondido ali no meio e fala, puta, eureka. Exato. É isso. Sensacional. Isso é uma história importante para o público, né? Que envolva o público e escolher os atributos que o seu negócio vai bater, né? São os funcionais e Emocionais. emocionais. E arrisco dizer que os emocionais são bem mais fortes. Pela Muito mais. questão Bem mais. de envolvimento. O nosso pensamento na decisão de compra, ele é 80% emocional, 20% racional. Sabe quando você começa a pensar? Se você estiver no e-commerce, quando você vai pro checkout e vai pegar a carteira para aí você, putz, será que eu preciso disso mesmo? Não. E nessa, mas antes foi 100% emocional. 100% emocional. Muito bom. Até o final, é verdade. Aí só que você vai tentar racionalizar No final. aquele ímpeto todo, né? Exatamente. Meus queridos, quero agradecer Boa. a presença do Presida, Kelvin, que Uma prazer salva te de palmas pro conhecer. Kevin, cara. Ah, que isso. Sensacional, muito bom, muito bom. Sensacional, adorei te conhecer. Obrigado. Pô, a primeira vez, né, que você Primeira fez um vez, cara. podcast. Desse Olha nível só. aqui, pô, eu tô se sentindo um Galvão aqui. É a voz de locutor, eu tô me sentindo tão Lucas, eu sexy. vou te poupar de imitar o Galvão Bueno, tá bom? Ah, obrigado. Porque, gente, em off, ele imitou o Galvão Bueno assim. Não, mas foi sensacional, viu? Em uma palavra eu já sabia que era o Galvão Bueno, cara. Foi assim um negócio de outro mundo. Eu vou poupar vocês, porque senão vão É. achar que realmente... Que é o Galvão, né? É verdade. Exato. Eu já tô com o cabelo quase dele, já com a falta de cabelo dele. Meus queridos, quero agradecer. Tem um QR Code aí na tela? Tem, né? Tem na tela. Isso, você vai se associar, entrar para essa comunidade, fazer parte, estar aqui. Venha, se torne associado à Brad. E tamo junto, gente. Obrigado, valeu. Lucas. Até mais. Tamo junto. Abraço. Tchau.